Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, estou aqui, Senhor amado, pedindo ao Senhor perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras, tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando. Em segundo lugar, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que tem acontecido em minha vida e na vida da minha família. Tudo, Senhor amado, que o Senhor tem nos dado de bom e de ruim. Todas as coisas que aconteceram de bom e as coisas que aconteceram de ruim. Todas as bênçãos e todas as derrotas. Quero agradecer ao Senhor, porque, Pai amado, nós aprendemos tanto na vitória quanto na derrota. Então, Pai amado, eu agradeço ao Senhor por tudo que tem acontecido em minha vida, em nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor que venha usar a minha vida nas suas mãos como instrumento. Que não seja, Pai amado, o Diego pregando, o Diego falando, o Diego dando esse estudo, mas que seja o Espírito Santo. Porque, Pai amado, assim como o músico utiliza o instrumento de corda, de sopro ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, eu venho pedir ao Senhor que venha ser o meu músico, venha ser o meu maestro, e que o Senhor venha fazer a sua vontade e o seu querer. Senhor amado, que não seja o Diego pregando, falando os pensamentos pessoais dele, mas que seja o Senhor usando este instrumento. Porque, Pai amado, nenhuma guitarra, bateria, saxofone, pandeiro, nenhum tipo de instrumento pode tocar ou soar uma nota musical por conta própria, mas ele precisa e depende de um músico para, Senhor, usar aquele instrumento. Então venha usar a minha vida nas suas mãos, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Fale primeiro comigo e também com a pessoa que estará me ouvindo neste estudo de hoje de Mateus capítulo 8, os endemoniados gadarenos. E assim, Senhor, também venho pedir ao Senhor que venha levar este estudo bíblico aos quatro cantos do planeta, que não seja, Senhor amado, limitado, mas que seja com total liberdade. Assim, Senhor amado, como uma onda de um mar, uma onda na praia, ela chega e invade onde ela quiser, da maneira dela. Eu venho pedir ao Senhor que venha levar o estudo de hoje como uma onda para a humanidade, os quatro cantos do planeta. Senhor amado, os mais de 8 bilhões de pessoas precisam e necessitam aprender sobre o Senhor Jesus. Então leve a palavra, leve os ensinamentos, leve os estudos bíblicos e faça a sua vontade. Transforme, Senhor amado, cada palavra, cada versículo, cada passagem. Transforme, Senhor amado, em sementes. E assim como o semeador, Pai amado, eu estou fazendo, lançando a semente aonde, Senhor amado, precisa e necessita, essas sementes vão chegar. E eu peço ao Espírito Santo que venha pegar essas sementes e abençoar pessoas, plantar no coração de pessoas, cuidar dessas sementes para que ela crie raízes e em breve comece a nascer uma árvore e que essa pessoa vire uma árvore frutífera para a humanidade. Vem estar abençoando e eu acredito e tenho certeza e tenho fé que esse estudo pode chegar a todas as pessoas que necessitam. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 8, o título nos diz: Os endemoniados gadarenos. Versículo 28 diz assim: E, tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29 diz assim: E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Versículo 30. E andava pastando distante deles uma manada de porcos. Versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Versículo de número 32 diz assim: e ele lhes disse: ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Versículo de número 33. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Versículo de número 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos estudar aí Mateus capítulo de número 8, os endemoniados gadarenos. Hoje é a última parte, né, do estudo bíblico de Mateus 8. Este é o sexto, se não me engano é o sexto, deixa eu ver aqui direitinho para não falar coisa errada. Isso, é o sexto. Então esse é o sexto estudo de Mateus 8. Então foram feitos 6 estudos bíblicos só de Mateus capítulo de número 8. Então eu te convido a conhecer todos os nossos estudos bíblicos, ok? E para você, né, conhecer, agora vai a parte dos recados aí, vou te dar alguns recados agora, para que quando nós entrarmos no estudo bíblico, nós não gastamos tempo dando recados, ok? Então o primeiro recado é: o projeto Eu Quero Conhecer Jesus no YouTube, o nosso canal no YouTube, posta vídeos todos os dias, às 5 horas da manhã. Exatamente, às 5 horas da manhã, todos os dias tem um estudo bíblico novo para você, de domingo a domingo. Quer receber o aviso, a notificação desses estudos bíblicos quando eles forem postados? É muito simples. Basta entrar no YouTube, tá? Para você que não está me ouvindo pelo YouTube, está em outra plataforma, abra o YouTube e pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus e você vai encontrar o nosso projeto. Entra lá, se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like, ok? Para você que já está no YouTube, clica aí no botão inscreva-se, clica no sininho e depois clique em todas, ok? São 3 passos. Clica em inscreva-se, clica no sininho, clique em todas. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Tá bom? Também quero fazer um pedido para você me ajudar a bater 500 likes nesse vídeo, ok? 500 likes no vídeo, deixe o seu like. Um terceiro pedido ou um terceiro aviso é o seguinte: você, durante o estudo bíblico, se você tiver qualquer dúvida, elogio, crítica ou até mesmo opinião, deixe nos comentários que vai ser um prazer te responder. Para você que está em outra plataforma, peço que você venha pro YouTube e deixe a sua dúvida no YouTube. Por quê? Nós estamos em mais de 40 plataformas e é impossível administrar, né, os comentários de todas elas. Então estamos focados no YouTube. Então se você está me ouvindo pelo Spotify, por exemplo, eu peço que você entre no YouTube, né, ache o estudo que você está fazendo agora em vídeo no YouTube e deixe o seu comentário, a sua dúvida nos comentários do vídeo, tá bom? Dado todos os recados, agora sim vamos para o estudo bíblico de hoje, onde nós vamos estudar e não vamos mais te dar recado, não vamos interromper nada, direto ao ponto, concentrado no estudo de hoje de Mateus capítulo 8, os endemoniados gadarenos. Vamos estudar do versículo de número 28 ao versículo de número 34. Vamos lá? Começando agora o estudo bíblico de hoje. Os endemoniados gadarenos. Exato. O título já começa
dessa forma, né? Mateus capítulo 8, o título nos diz: os endemoninhados gadarenos. Já no título, eu quero tirar uma dúvida, né? Que talvez você chegou aqui com essa dúvida. Talvez você se pergunte assim, os endemoninhados, que no caso Mateus nos afirma que foram 2 endemoninhados. Aí você se pergunta, mas foram 2 ou foram 1? Por quê? Muita gente se pergunta isso. Em Mateus capítulo 8 fala que foram 2. É o que vamos estudar hoje. Em Marcos capítulo de número 5 fala que foi o endemoninhado gadareno, ou seja, 1 endemoniado. No livro de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 26, diz: o endemoninhado gadareno. Ou seja, o livro de Marcos e o livro de Lucas afirmam que foi apenas um homem endemoniado gadareno. Já o livro de Mateus, o que vamos estudar hoje, nos diz que foram 2, ok? Aí você me pergunta, ô Diego, mas foram 2 ou foram 1? Irmão, eu posso te afirmar o que cada texto, o que cada livro diz. Mateus contou uma história de 2 endemoniados. Já Marcos e Lucas contaram a história de 1 endemoniado. E as 3 histórias têm muitas coisas parecidas, até mesmo iguais. Em um livro, você tem mais detalhes. Em outro livro, você tem um pouco menos de detalhes, mas tem outras informações que não tinha no outro. Ok? Por isso que não devemos misturar os livros. Ok? Lembrando que o escritor de Mateus, o escritor de Marcos, o escritor de Lucas e o escritor de João foram pessoas diferentes, dando a sua visão sobre aquela história. Por isso, eu deixo claro que vamos estudar hoje Mateus 8. Quando chegarmos lá em Marcos capítulo 5 ou Lucas capítulo 8, quando estivermos estudando Marcos e Lucas, aí vamos detalhar o que cada livro nos diz, ok? Então hoje vamos nos basear nos 2 endemoniados gadarenos. O título diz: os endemoniados gadarenos. Mateus capítulo de número 8, versículo 28 nos diz assim: e tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Exatamente. Então o versículo de número 28 nos diz que Jesus estava em um barco e ele chegou na outra margem. A outra margem era na província dos Gadarenos, ou seja, digamos, simplificando, digamos que era a cidade dos Gadarenos, certo? A cidade da Gadareia, ok? Que quem nascia lá era chamado de Gadareno. Chegando lá, quando o barco de Jesus, que Jesus estava, se aproximou da província, do local, da Gadareia, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Lembrando, o que é endemoniados? São pessoas possuídas por demônios, ok? Significa endemoniados, possuídos por demônios. Então, saíram ao encontro de Jesus, ou seja, veio correndo, veio para cima de Jesus, veio se aproximando de Jesus 2 pessoas, 2 endemoniados. E o versículo também nos afirma que eles estão vindo dos sepulcros. O que são sepulcros? É como fosse os cemitérios nos dias de hoje. Então eles ali, vindos dos sepulcros, dos cemitérios da época, vinham correndo, e foram para cima de Jesus, se aproximaram de Jesus. E a Bíblia ainda nos relata no versículo 28 que está aí na tela, eles estavam tão ferozes, eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, esses homens, eles atacavam as pessoas que estavam ali naquela região. Quem passasse por aquele caminho
era atacado por esses dois endemoniados. Nós deduzimos, né, por estar escrito dois endemoniados, nós deduzimos que eram dois homens. Mas a Bíblia, né, não nos afirma, né, assim, foram dois homens, ou uma mulher e um homem, não afirma. Mas nós deduzimos pela palavra que está aí na tela, né, para você que está vendo o vídeo, dois endemoniados. Então eles eram ferozes, muito bravos, e eles então foram para cima de Jesus, porque ninguém poderia passar por aquele caminho, porque eles atacavam as pessoas. É o que o versículo nos diz, ok? Vamos então para o versículo de número 29. Versículo de número 29 nos diz assim: E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então ali, né, quando os endemoniados, os dois endemoniados chegaram até Jesus já perguntando, né, que temos nós contigo? O que o Senhor quer? Por que você está aqui? Qual a razão que você está aqui? E ali então, né, os dois afirmam e diz: Jesus, Filho de Deus. Então os demônios afirmando, ok, a paternidade de Jesus, que no caso seria Deus. E também eles falam: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então ali os demônios, né, possuídos, né, os dois homens possuídos por demônios, os demônios falando na boca dos dois, disse para Jesus, perguntou, né, você veio antes do tempo? Veio nos atormentar? Para você que não sabe, a palavra de Deus diz que após a vinda de Jesus, depois do juízo final, o diabo, no caso Lúcifer, vai reinar por 1000 anos e depois disso serão exterminados. Deduzimos que os demônios aqui estão indagando Jesus sobre esse assunto. Se Jesus se antecipou a atormentar os demônios, ou seja, atrapalhar o trabalho dos demônios, deduzimos que é isso que eles estão perguntando para Jesus. Pelo menos eu não encontrei outra referência a qual explique essa frase: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então eu posso trazer para você o que eu estudei, o que eu pesquisei. Lembrando que todos os estudos que eu trago, as explicações, são base bíblica, ok? Poderia muito bem ter base teológica, né? Pegar ali estudos teológicos, mas todos os estudos que nós encontramos sobre determinados ensinamentos de Jesus, na área teológica, muitos deles não têm base bíblica. E quando não tem base bíblica, eu não trago em nenhum dos nossos estudos. Por quê? Para mim, a teologia ela tem que ter base bíblica. Se a teologia ensina algo que não é bíblico, então para mim não serve. Ok? Então a única explicação que eu tenho desse versículo é que os demônios estavam falando para Jesus, perguntando se ele tinha se antecipado do que é depois do juízo final. Ok? Vamos ao próximo versículo, que diz assim, versículo 30. E, pastando distante deles uma manada de muitos porcos, ok? Depois que os demônios ali indagaram Jesus, foi ali, o livro de Mateus nos diz que andavam pastando distante deles uma manada de muitos porcos, ou seja, uma manada, porcos, que estavam ali pastando, né, comendo grama ali. Existia essa manada de porcos longe, né, distante da onde Jesus e os endemoniados estavam. Vamos ao próximo versículo e depois eu explico o 30 e o 31. Vamos ao versículo 31.
Versículo 31 diz assim: e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então ali foi visto, ok, no versículo 30, uma manada de porcos próximo, distante a eles, ali na mesma região. No versículo 31, os demônios rogaram-lhe, ou seja, pediram para Jesus: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos, ok? Então aqui nesse versículo nós entendemos que os demônios fizeram um pedido para Jesus. Que se ele fosse expulsar os demônios daqueles dois homens, para que Jesus permitisse que eles entrassem na manada de porcos. Nós vamos testemunhar Jesus repreendendo demônios de várias pessoas. E em nenhuma outra ocasião, em nenhum outro texto, em nenhum outra história, aconteceu de Jesus autorizar ou mandar os demônios incorporarem em outro animal ou em outro ser humano, até mesmo. Toda hora que Jesus repreendia um demônio, ele expulsava da pessoa e ponto final. Né, você vai ver na história do jovem lunático, né, que Jesus repreendeu o demônio dele, mas mandou o demônio para onde? Simplesmente expulsou e não autorizou que o demônio voltasse mais. Nesse caso, Jesus, além de expulsar o demônio dos dois endemoniados, Jesus autorizou a pedido dos demônios para que eles entrassem na manada, ou seja, incorporassem, né, o espírito no corpo dos porcos. É algo que muita gente indaga, né? Fala, como assim? Os demônios fizeram pedido para Jesus e Jesus atendeu o pedido de Jesus? E Jesus atendeu o pedido dos demônios? Exatamente. Por quê? Como que a gente explica isso? Aí foi a base que eu te falei lá no versículo 30. Não, no versículo 29. Que eu falei, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Para mim, Jesus, ele segue uma regra. No mundo espiritual, tem uma regra, que é o que está para nós aqui no livro de Apocalipse, né? E também em algumas passagens nos 4 evangelhos, que fala no pós-dia do juízo final. Pós-juízo. Que o diabo, junto com seus demônios, vão reinar por 1000 anos e depois vão ser exterminados de uma vez por todas. Eu deduzo que essa lei espiritual, a qual Jesus não tem o poder de quebrar essa lei, essa regra, foi colocada em prática. Os demônios sabiam dessa regra, desta lei espiritual, e usaram desta lei para pedir para Jesus que não os mandassem de volta para o inferno, digamos assim. Jesus foi, eles, né, os demônios, que aliás foi lá e fizeram o pedido e Jesus autorizou. Aí vem algumas perguntas. Por que na manada de porcos? Por que Jesus autorizou? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, nós não temos essa resposta. Aí você fala assim, mas você está dando estudo, você tinha que ter essa resposta. Não, eu não tenho a obrigação de ter respostas. Eu tenho a obrigação de estudar. E o que a palavra nos fala que é isso, nós vamos lá e ensinamos. Não estou aqui para pregar achismo. Não estou aqui para pregar heresia. O que é heresia? É eu pegar um texto como esse e falar assim, não, porque Jesus tinha raiva dos porcos, porque os judeus não poderiam se alimentar de porcos. Então, por causa disso, Jesus está falando que você não deve comer porco. Por isso que ele autorizou o demônio a entrar. Poderia pregar isso? Poderia. O que muita gente prega. Mas não é bíblico. Em nenhuma parte dos 4 evangelhos você vai ter a explicação, o porquê, razão, motivo que Jesus autorizou e aceitou o pedido dos demônios. E não estou aqui para pregar para você
invento, minha opinião, meu achômetro. Estou aqui para ter base bíblica. E não temos base bíblica para dizer por que os demônios escolheram os porcos e por que Jesus autorizou. Ok? Vamos para o próximo versículo. Versículo de número 32, nos diz assim: E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Então o versículo 32 nos ensina, o começo, que Jesus ouviu o pedido dos demônios, e ele atendeu o pedido dos demônios, dizendo: Ide, ou seja, vá, entre nos demônios. Eu autorizo vocês a entrar nos demônios, não, nos porcos. Eu autorizo vocês, demônios, a entrarem nos porcos. Foi o que Jesus disse com a palavra ide. E ali o versículo nos diz assim: E saindo eles, os demônios, se introduziram, ou seja, incorporaram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Aí vem de novo a pergunta: mas por quê? Qual a razão, qual o motivo, qual a circunstância? Por que Jesus autorizou isso? E por que só aconteceu uma vez isso? E nunca mais os outros demônios, a qual Jesus repreendeu, Jesus permitiu, ou eles pediram para Jesus autorizarem eles a incorporar em outros animais. Nunca mais aconteceu isso. A única vez foi nesse versículo, ou nesse capítulo, que estamos lendo em Mateus 8, que depois vamos ter também o mesmo relato em Marcos e também no livro de Lucas, mas que não é dias diferentes, tá? É a mesma cena, a mesma situação, o mesmo acontecimento, dito em livros diferentes. Então, Diego, você não sabe nos dizer o porquê que Jesus escolheu os porcos? Ou porque Jesus escolheu não, Porque que Jesus autorizou, ali a manada, os demônios entrar nos porcos? Não posso te dizer o porquê, porque a Bíblia não nos relata, não nos detalha, não nos informa o porquê. E eu não posso pregar para você heresia, não posso inventar para você uma possibilidade a qual a Bíblia não nos revela. Ok? Versículo de número 33 nos diz assim: E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então ali, os porqueiros, quem são os porqueiros? São, digamos assim, os pastores, os cuidadores daquele rebanho da manada, daquela manada de porcos. Então ali, quando aconteceu que os porcos se precipitaram, digamos assim, se jogaram do precipício e morreram, os cuidadores daquela manada de porcos foram até a cidade, é o que o versículo 33 nos diz. Chegaram até a cidade e lá lhes contaram, falaram tudo o que aconteceu com os endemoniados e também o que aconteceu com a manada de porcos. Nesse caso aqui, irmãos, tem uma grande possibilidade desses cuidadores, os porqueiros, que a Bíblia chama eles de porqueiros, os cuidadores da manada, tem uma grande possibilidade deles não serem os donos dos porcos. Porque naquela época de Jesus, ninguém que era dono de rebanho cuidava ele mesmo dos rebanhos, a não ser que fosse um rebanho muito pequeno e que as pessoas fossem muito humildes e eles mesmos cuidavam dos animais. Mas não é o caso da manada de porcos, não, porque é uma manada muito grande de porcos, eles precisavam de mais de um cuidador. Por isso que o versículo 33 começa dizendo
os porqueiros, ou seja, os cuidadores. Não era um, era mais de 2, pelo menos. Quantos eram? A Bíblia também não nos relata. Mas eu posso te garantir que era mais de 2, ou no mínimo 2. Porque se fosse apenas um, não seria os porqueiros, seria o porqueiro, o cuidador. Ok? O versículo começa dizendo: os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera com os endemoniados. E com certeza com o que aconteceu com a manada de porcos. Por quê? Se eles não eram os donos dos porcos, não eram ali literalmente, os donos daquela manada de porcos, se eles não eram, eles tinham que ir até a cidade e justificar ao dono ou aos donos o que acontecera com os porcos. Ok? Vamos ao versículo de número 34, que diz assim: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo-o, rogaram-lhe rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Vou ler novamente, versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Ok? Então ali, depois que os porqueiros, avisaram a cidade o que acontecera com os endemoniados, toda a cidade, o versículo 34 no início diz que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Ou seja, toda a cidade da Gadareia foi até Jesus, e chegando lá, toda a cidade pediu, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então eles decidiram que não queriam receber a Jesus no território da Gadareia. Por que ele expulsou os demônios? Porque ele ordenou que os demônios entrassem nos porcos e os porcos se precipitassem e morressem? Posso te dizer que, por interpretação do texto que estamos lendo, eu penso que não foi porque Jesus repreendeu o demônio dos dois homens, e sim porque a manada de porcos morreram, e a cidade não gostou disso e rogou para que Jesus não entrasse, ou que ele se retirasse do território da Gadareia. Esse versículo e essa passagem nos mostra, nos prova algo muito importante. O que ela nos prova, nos mostra? Que Jesus, sendo Jesus, não foi bem recebido em uma cidade, na cidade da Gadareia, não foi bem recebido, sendo Jesus. Isso nos prova que quando você for um discípulo de Jesus, ou você sendo um discípulo de Jesus, vai ter lugares que você vai chegar a qual você não vai ser bem recebido. Vai ter lugares que você vai pregar, que você vai ensinar, que você vai falar sobre Jesus, ou até mesmo você vai e Jesus vai te mandar ir lá para repreender um demônio de alguém. Pode ser que você chegando lá, pode ser, você chegando nessa casa, nessa cidade, nesse bairro, você não seja bem recebido, e as pessoas digam para você: não queremos você aqui. Não queremos você aqui. E pronto. Pode acontecer. É o que eu sempre digo, não é porque você está em nome de Jesus que todas as pessoas vão te receber bem. É por isso que lá no livro de Mateus, capítulo de número 10, nos diz que se você chegar em uma cidade e não for bem recebido, bata a poeira dos seus pés, siga o seu caminho. Porque você fez a sua parte. Jesus chegou lá para pregar o evangelho, para falar para as pessoas, mas a cidade não quis receber Jesus por causa da atitude que Jesus teve com os demônios e os porcos. Então eles não aceitaram, não quiseram Jesus.
O livro de Mateus não nos diz o que aconteceu depois. Versículo 34 é o último e apenas nos ilustra, nos avisa que a cidade chegou até Jesus e pediu para ele se retirar do território da Gadareia. E o versículo termina assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho agradecer ao Senhor, primeiramente agradecer ao Senhor pelo estudo bíblico de hoje, onde estudamos, Pai amado, Mateus capítulo 8, os endemoniados gadarenos, onde aprendemos os segredos, o Espírito Santo nos revelou cada palavra, nos revelou cada versículo, nos revelou todo esse contexto dentro dos endemoniados gadarenos. Senhor, aprendemos coisas que com certeza foram reveladas, a qual pessoas não sabiam, mas hoje aprenderam. Eu também, Ser amado, aprendi muito com o estudo de hoje e eu venho agradecer ao Senhor mais uma vez. Quero pedir, Pai amado, que o Senhor leve esse estudo bíblico aos 4 cantos do planeta, aonde, Pai amado, o limite é o idioma. Eu acredito e tenho fé que este limite pode ser quebrado, onde o Espírito Santo pode sim transformar o idioma gravado em português, o original gravado em português deste estudo bíblico de hoje, dos endemoniados gadarenos, e acredito que o Espírito Santo pode transformar esse idioma em outro idioma, o idioma natal, o idioma da pessoa que precisa ouvir. Pai amado, não interessa se é na China, no Japão, no Brasil, que seja nos Estados Unidos, que seja na África do Sul, outros países, que seja na Europa, Itália, Alemanha, não importa qual seja o país, aqueles micropaíses como Mônaco, não interessa o idioma que eles falam, o que interessa é nós temos fé como um grão de mostarda. E o Senhor Jesus disse que se tiveres fé como um grão de mostarda, farão coisas gigantescas. E eu acredito que este projeto Quero Conhecer Jesus pode chegar aos estudos bíblicos, podem chegar aos ouvidos de pessoas em qualquer parte do planeta no idioma natal deles. Eu acredito e tenho fé e coloco em prática. E peço ao Espírito Santo, venha transformar este estudo bíblico que foi gravado em português no idioma natal de cada pessoa. Eu acredito e faço este pedido em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que esse estudo bíblico venha entrar pelo ouvido de pessoas e sejam transformados em sementes, porque eu estou aqui fazendo igual o semeador, da parábola que o Senhor Jesus contou e ensinou, onde o semeador lançava sementes e as sementes caíam em terra dura, em terra com espinhos, em terra fértil e outros tipos de terra, onde o Senhor Jesus explicou e disse que cada tipo de terra significava o coração das pessoas. Então, Pai amado, a minha parte é lançar a semente. A parte de cuidar da terra, cuidar da semente, é do Espírito Santo. Então venha convencer, venha abençoar a cada pessoa que tiver acesso ao estudo de hoje, seja em português ou em qualquer outro idioma. Abençoe essa pessoa, que essa semente seja plantada, venha criar raízes e que essa pessoa que me ouve hoje venha se transformar em uma árvore frutífera, onde o significado é uma árvore que alimenta pessoas com os seus frutos. Então, Senhor amado, assim como essa pessoa está se alimentando da árvore chamada Diego Freitas, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha estar transformando ela no mais breve tempo em uma árvore frutífera, que ela venha alimentar outras pessoas assim como eu tenho feito nos últimos anos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente, ok?
Para você que está no YouTube, quero pedir novamente, tá? Primeiro eu quero te dar um aviso. Você ouviu essa oração. Essa oração faz parte do estudo bíblico de Mateus capítulo 8, os endemoniados gadarenos. Para você que só ouviu a oração, né? A parte da oração que foi postado no canal do Explicando Versículos, você pode pesquisar os endemoniados gadareno, né? Projeto Quero Conhecer Jesus. No YouTube você vai encontrar todo o estudo bíblico. Ok? Para você que assistiu, né, o estudo bíblico completo e chegou até aqui, muito obrigado. Para você que está comigo no YouTube, quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes aqui no vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho e clique em todas. Por quê? Todos os dias, às 5 horas da manhã, tem estudo bíblico novo aqui no canal, ok? Então quer receber o aviso, né, de novos estudos bíblicos? Basta se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar também aí o clique no sininho todas. Amém? Teve dúvidas? Elogios, críticas ou opinião, deixe nos comentários que vai ser um prazer te responder. Para você que está no YouTube, apareceu na sua tela agora mais 2 vídeos. Clica aí e vem comigo para mais um estudo bíblico do projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.